das dúvidas que mais aparecem em relação aos benefícios da Seguridade Social, logicamente falando no sentido amplo, já que a Seguridade Social é um sistema, ou seja, um conjunto integrado de ações que visa assegurar três direitos fundamentais: o direito à saúde, o direito à previdência, o direito à assistência social. Então, existe uma confusão entre a aposentadoria, ou seja, o Instituto da Aposentadoria, com o Instituto do BPC, ou seja, benefício da prestação continuada, que é um benefício assistencial, uma vez que de competência da assistência social. Então, a Seguridade Social, que é um sistema genérico, previsto lá no artigo 193 da Constituição Federal, tem três espécies, né? A primeira das espécies é a saúde, e a saúde está no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde preventiva, né? Regulamentada aí pelo Sistema Único de Saúde, previsto lá no artigo 200 da Constituição Federal, e também nas leis 8.080 de 90, e quanto à comunidade, na lei 8.134 de 90. A segunda espécie é a Previdência Social, que tem caráter contributivo, que tem uma série, 14 benefícios previstos lá na lei 8.213 de 91, dos quais a aposentadoria. Então, temos 4 tipos de aposentadorias, né? Aposentadoria por invalidez, do artigo 42, aposentadoria por idade, do artigo 48, aposentadoria por tempo de contribuição, do artigo 52, aposentadoria especial, do artigo 57, são as 4 formas de aposentadorias previstas nas leis 8.213 de 91, que nada tem a ver com o BPC, ou com a LOAS, né, previsto lá no artigo 20 da lei 8.742 de 93, que é a lei orgânica da assistência social. Então, o artigo 203 da Constituição Federal nos traz aí assistência social, que é uma espécie do gênero Seguridade Social, que atende a todos, a quem dela necessitar, né, a quem delas necessitarem. Então, estará à disposição dessas pessoas, né, estarão sendo aí atendidos pela assistência social, como prevê o artigo 203 da Constituição Federal, e lá no inciso 5 do artigo 203, então a previsão também do BPC, e o BPC passou agora por um ajuste, né, em decorrência da Lei 14.176, que trouxe aí uma diferença em relação a quantidade necessária de tratamento, as 2 presunções para a concessão do benefício de prestação continuada, ou seja, a presunção absoluta e a presunção relativa. O que aconteceu com essa lei 14.176 de 2021 é que houve aí um aprimoramento na questão da presunção relativa em função da presunção absoluta. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, isso aí, essa lei, ela surgiu da medida provisória 1023, então a medida provisória 1023 foi transformada na lei 14.076 de 2021, existe também um projeto de lei 1.832 de 2020, que traz também essa ampliação, ou seja, esse avanço em relação à presunção relativa em função da presunção absoluta. O que é presunção absoluta? O que é presunção relativa? Na verdade, a presunção absoluta é o critério da participação, ou seja, como prevê o artigo 20, parágrafo 3º, artigo 20, parágrafo 3º da lei 8.742 de 93, tem que ter aí, para ter direito a receber esse benefício de prestação continuada, ou essa LOAS, né, como se fala, a renda per capita de uma família tem que ser até, na verdade, igual ou até um quarto do salário mínimo, né? O salário mínimo hoje está em R$ 1.100, como prevê
a Lei 14.158 de 2021. Então, nós temos aí a questão do salário, a Lei 14.158 de 2021 traz aí o salário em R$ 1.100, dividido por 4, né? Então, veja que esse 1/4 é a renda per capita, ou seja, somando todas as rendas dos membros da família, dividido pelo número de membros de uma família, não poderá ultrapassar a 1/4, né? Tivemos aí uma evolução em função exatamente dessa presunção absoluta para a concessão do benefício de prestação continuada, né? E todas elas em 2020. 2020 foi o ano da revolução do BPC, né? Começou com a Lei 13.981, lá no parágrafo 3º do artigo 20, dizia que o incapaz de sustentar a sua família, ou de prover a sua família, ou a manutenção da sua família, é aquele que recebia como renda, que aquela família que tinha como renda per capita, por cabeça, né, pela cabecinha, por cabeça, né, tínhamos aí, não podia nem chegar a 1/4 de salário mínimo, porque era inferior a 1/4 de salário mínimo. Aí o que aconteceu? O STF, na DPF, Ação Descumprimento de Preceito Fundamental, número 662 de abril de 2020, né, acabou com essa festa aí, e aí voltou a vigorar aquilo que passou, que já existia anterior a essa lei 13.981 de 2020, e esse BPC ele é direcionado exatamente às pessoas que mais necessitam, né? Por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência, como prevê a Lei 13.146 de 2015, e também os idosos, né? Da Lei 10.741 de 2013. A Lei 10.741 de 2013 é o Estatuto do Idoso, enquanto que a Lei 13.146 de 2015 é o Estatuto das pessoas portadoras de deficiência. Então, vejo que esses dois segmentos da sociedade são aqueles a quem deverá socorrer o benefício da prestação continuada, previsto lá no artigo 213, inciso 5 da Constituição Federal. Então, essa primeira lei 13.981 de 2020, ela trouxe que não poderia nem chegar a 1/4 do salário mínimo a renda per capita. Aí o STF, né, na DPF, que é 662, né, acabou com essa história, então surgiu uma nova lei, a Lei 13.982, vê que a outra era 981. Essa, então, a Lei 13.982, e trouxe aí que passou a ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, né? E aí tivemos outras leis, Lei 13.998, né, que trouxe aí o auxílio, esse auxílio que o governo está pagando aí para as pessoas, né? Esse auxílio, a situação, as pessoas que estão em dificuldade em razão da lei, depois do decreto-lei número 6 de 2020, o decreto que originou a lei 13.979 de 2020, que é a lei da pandemia, a lei da Covid-19, aí surgiu o auxílio emergencial em razão dessa lei 13.982 de 2020, depois agora foi colocada novamente à disposição da sociedade através da lei 13.998, né, a lei do auxílio emergencial. O importante é que todas elas são baseadas aí na questão do salário mínimo, e o salário mínimo hoje ele está realmente um pouco combalido, né? Deveria ser aí na base de acima de R$ 4.500 para fazer frente ao que prescreve o artigo 459 da CLT, também o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, tanto aos trabalhadores rurais quanto aos trabalhadores urbanos, né? Então surgiu essa questão, porque nós temos aí a Lei 8742 de 93, o primeiro parágrafo 3º do artigo 20 é de 93, né? Antes do Plano Real. O Plano Real, logicamente, é de 96, né? Com a Lei 9.069 de 96, Lei 9.069 de 96. Então, vejo que nós temos aí hoje uma situação diferente, porque com a Lei 14.176 de 2021, lá no artigo 21B da Lei 8.742 de 93,
diz que poderá, na verdade, continua a renda per capita em um quarto, né, um quarto do salário mínimo, a renda somando tudo que a família ganha dividido pelo número de familiares, não pode passar de um quarto do salário mínimo, só que poderá, por regulamento, chegar a meio